Antes de mais, queria manifestar, de facto, a minha satisfação e o meu agradecimento por participar nesta reunião. E, portanto, em relação ao meu caso, eu não vou apresentar propriamente outro caso, vou contestar o caso anterior dentro do possível, uma vez que também estive intimamente relacionada com ele e, portanto, vou tentar autocriticar-me. Ora, em resumo, portanto, o caso apresentado pela doutora Ana é de uma mulher jovem que, de antecedentes, portanto, seria de salientar um parto relativamente recente em novembro de 2001 e depois o início de uma clínica de insuficiência cardíaca em meados de 2002, portanto não há aqui uma data precisa para o início da sua dispneia, que foi o sintoma da apresentação, e, portanto, que apresentou uma miocardiopatia dilatada com função severamente comprometida nesta altura. Portanto, clinicamente evoluiu desfavoravelmente e no final do mesmo ano houve necessidade de internamento e fez, portanto, uma avaliação complementar que incluiu a realização do cateterismo cardíaco e biópsia endomiocárdica, sendo que esta, de facto, não apresentou ou não mostrou sinais de nenhuma doença específica. Em fevereiro de 2003, houve franco agravamento clínico e a doente acabou por ser transplantada. Relativamente às hipóteses de diagnóstico etiológico, portanto, penso que através dos exames que fez, a coronariografia, a ecocardiografia, a história e o exame objetivo, foi possível, portanto, excluir outras causas bastante comuns de disfunção ventricular esquerda, não é? Como a hipertensão, a doença coronária. E também a biópsia, embora nós sabemos que não tem uma sensibilidade de 100%, mas muitas vezes fornece-nos de facto o diagnóstico de uma miocardite, a biópsia não revelou sinais de envolvimento miocárdico por agentes infecciosos e também o processo que pudesse estar subjacente a uma doença autoimune. E também pela história clínica não havia de facto suspeita de exposição a tóxicos ou de consumo de álcool. E também não havia evidência disso ser provocado por uma taquiarritmia persistente. Também, em termos de apresentação clínica, não havia indícios de que a doente tivesse outra doença sistémica concomitante. É lógico que aquilo que se faz habitualmente em termos de colheitas e estudos complementares é muito em função em regra, em função do quadro clínico do doente. Acabou por realizar biópsia, acabou por realizar o bunduzamento da função tiroideia, não é? Que também está consignado na avaliação das miocardiopatias idiopáticas. Não houve doseamento de CK, e isto penso que poderia... Portanto, é um importante marcador. Hoje sabemos que pode nos dar ou indiciar a presença de uma miopatia subclínica e, neste caso, na fase inicial de diagnóstico, isto não foi avaliado. Dentro da avaliação autoimune, nada fazia suspeitar de uma doença concomitante, embora, neste caso em particular, entendendo que era uma mulher jovem e que nós estávamos, de facto, a assistir a uma progressão clínica desfavorável, houve a pesquisa de alguns anticorpos, sobretudo em busca de um lúpus. E também, pela biópsia, avançou-se para um estudo metabólico, isto é, houve um processamento correto das amostras de tecido miocárdico, no sentido, de facto, de encontrar doenças mais raras, que muitas vezes são descobertas exatamente apenas através da biópsia. Portanto, relativamente ao caso Index, e foi sobretudo esse que nos levantou mais problemas, antes da doente ser transplantada, nós não tínhamos um diagnóstico seguro. Claro que poderia ser sempre uma situação sem diagnóstico, idiopático, e nessa altura, de facto, considerámos que isto não teria etiologia genética, não havia indícios disso, e também não podíamos excluir a possibilidade de ser uma miocardiopatia periparto. Estamos em 2003, já nesta altura se começava a falar das miocardiopatias familiares e, portanto, se calhar, nesta fase, e isto não foi feito, não foram avaliados os familiares da doente. Portanto, e se calhar justificava-se, e hoje sabemos que sim, perante um caso de miocardiopatia dilatada sem diagnóstico, tendo ou não história familiar da doença, mas quando não temos diagnóstico, devemos avaliar os familiares em primeiro grau e deveríamos tê-lo feito nesta fase, porque provavelmente podemos ter identificado, numa fase mais precoce, as alterações nos irmãos, sobretudo aquele que mais tarde apresentou-se com um quadro de insuficiência cardíaca.
Em relação à hipótese de ser uma miocardiopatia periparto, a miocardiopatia periparto, no fundo, e de acordo até com a opinião que foi divulgada este ano pela Sociedade Europeia de Cardiologia, no fundo, a miocardiopatia periparto é uma miocardiopatia idiopática, e que nós só, digamos, colocamos esta hipótese em função, de facto, do timing em que a doença se manifesta. Portanto, é uma doença idiopática, à partida, é um diagnóstico de exclusão, em que a função ventricular geralmente está deprimida, abaixo de 45%, e que, segundo os esquemas de classificação propostos pela Sociedade Americana e Europeia para a classificação das miocardiopatias, a miocardiopatia periparto é também uma forma adquirida de doença. Portanto, não familiar, não genética. Mas, de facto, nesta situação nós podíamos pensar, e acho que era uma hipótese que realmente deveria ser colocada, uma vez que o critério diagnóstico será, portanto, a manifestação entre o último mês de gravidez e o 5º mês após o parto, portanto, e a doente manifestou a doença por volta de 6 meses após o parto. Não tínhamos, na altura, qualquer outra causa que explicasse a disfunção ventricular. A doente tinha uma miocardiopatia dilatada, não tínhamos outra etiologia. Isto aqui só para chamar a atenção que, portanto, há formas também um bocadinho mais precoces de manifestação da doença, pode ser entre o 2º e o 3º trimestre de gravidez, que alguns autores designam como uma miocardiopatia precoce associada à gravidez, portanto, antecipa um bocadinho a data de início dos sintomas. E apesar de ser, de facto, uma doença rara, não é? Isto era, portanto, poderia ser um caso de miocardiopatia periparto. O prognóstico, na literatura, sabemos que é muito variável, varia muito conforme os estudos, mas existe uma ideia geral de que, de facto, é favorável, que em cerca de metade dos casos ocorre uma recuperação da função ao fim de 6 meses. Mas também se sabe que a outra metade de casos de miocardiopatia periparto não evoluem favoravelmente, pelo contrário, ou mantêm a disfunção ventricular ou há mesmo a necessidade de transplante, sendo que um dos fatores que tem sido mais consensual em termos de predição de evolução da miocardiopatia é o valor da fração de ejeção à data de diagnóstico. E, de facto, esta doente tinha uma fração de ejeção muito baixa e, portanto, de facto, não era de esperar, mesmo sendo uma miocardiopatia periparto, que ela viesse a recuperar e houve necessidade de a transplantar. Portanto, em relação a esta hipótese de diagnóstico, poderia ser, de facto, na altura, poderíamos pensar que fosse uma situação destas, uma vez que, apesar do diagnóstico ter sido feito após 5 meses após o parto, nós não podemos excluir de todo que ela já não tivesse alguns sintomas ou disfunção antes dessa altura. A evolução ser desfavorável, sabemos que pode ser, não é? E, portanto, em 25% dos casos evolui desfavoravelmente. Em relação ao facto de ela ter tido uma infecção respiratória e a possibilidade de ser uma miocardite, nós não tivemos evidência de diagnóstico de miocardite e, por outro lado, isto é um critério muito pouco específico e não exclui esta hipótese de diagnóstico. Depois temos a segunda fase, digamos assim, em que 3 anos depois surgem 2 irmãos com a doença, um que a manifesta claramente e o outro irmão que foi, portanto, o diagnóstico resultou de uma procura, uma pesquisa ativa através da realização do ecocardiograma. Portanto, claro que nesta fase a nossa hipótese diagnóstica mudou, não é, radicalmente, e aqui achamos que de facto isto que seria uma miocardiopatia de etiologia familiar ou genética. Cumpre os critérios, isto é, estamos perante uma miocardiopatia idiopática e temos a evidência de que ela ocorre na família, pelo menos em 3 irmãos. Considerando que, mesmo o caso índice, é uma situação que não tinha um diagnóstico esclarecido, portanto, temos 3 casos de miocardiopatia dilatada idiopática, portanto, será um diagnóstico muito provável. Este ano saíram 2 trabalhos muito importantes, de facto,
mudam ainda mais esta nossa ideia sobre as doenças genéticas e a sua relação, de facto, com o ambiente ou com o parto, neste caso. Um desses trabalhos é este que eu trago aqui, em que, no fundo, o que foi feito foi procurar os casos de miocardiopatia periparto numa base de dados de doentes com miocardiopatia dilatada familiar e também a utilização do método inverso, isto é, a partir de doentes com miocardiopatia dilatada periparto que não recuperaram a função, foram, digamos, rastrear os familiares em primeiro grau. E, para surpresa ou não, de facto, eles verificaram que em muitas destas situações de miocardiopatia periparto, exatamente em que a doença se manifesta naquele período de tempo que nós habitualmente associamos a esta etiologia, muitas delas ocorrem em casos familiares de miocardiopatia dilatada e, em alguns desses casos, numa grande maioria, de facto, a evolução não é favorável. Ou a disfunção mantém-se ao fim de 6 meses, ou há mesmo morte das doentes. Também outro grupo publicou os resultados já da pesquisa mutacional. Professora Elizabeth Martins, pedia só que fosse um pouco mais rápida. No último. Pronto, nestes casos, e portanto encontraram mutações já em casos, quer com história familiar, quer casos esporádicos ou idiopáticos de doença associada ao parto. Portanto, estes resultados, que foram publicados este ano, sugerem que, de facto, esta doença, a miocardiopatia periparto, possa ser uma doença genética e que, do ponto de vista genético, muito heterogénea, tal como as formas de miocardiopatia dilatada. A patogenia está por esclarecer. Resta saber se são genes que funcionam mais como genes de suscetibilidade ou de causalidade, não é, da doença. E, portanto, perante um caso de disfunção ventricular que surge periparto, há várias hipóteses que se levantam e uma delas deve ser esta, isto é, a miocardiopatia periparto pode ser uma forma de apresentação da miocardiopatia dilatada familiar e este ano, portanto, se calhar uma das hipóteses finais de diagnóstico será, em relação ao nosso caso índex, não é? Será a possibilidade da doente ter tido uma miocárdio periparto, mas de origem genética.